que temos falado e do que temos vivido. Temos estado a falar sobre as doutrinas de Deus, os atributos, aliás, de Deus, que faz parte da doutrina, né? Já falámos de Deus na Trindade, na substancialidade das três formas, já falámos de tantas coisas, tá? E ficámos na, na ok, isto é hoje. Estou a ver aqui. Na santidade de Deus, na sua justiça, Deus é 100% justo, é 100% santo, Ele é omnisciente, sábio, metafisicamente Ele existe por si mesmo. E hoje, então, nós vamos adentrar nas matérias de dizermos sobre a transcendência e imanência universal de Deus e sobre a existência sobre a existencialidade de Deus, né? No que trata a ser também omnipotente. Deus é santo, Ele detesta o mal e nós vamos ver também isso hoje, relembrando algumas coisas. Amém? Amém. Vamos dar início então, só vou dar aqui um golo no meu cafezinho, que acabei de fazer, ainda está quentinho. Vamos orar. Amém. Pai Santo e amado, Senhor, nós glorificamos o Teu precioso nome, Senhor, e é com alegria que esta manhã, uma manhã quente, uma manhã soalheira, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, para aprender a Tua palavra, para aprender também os Teus atributos, a fim de que em tudo nós possamos honrar o Teu precioso nome. Pai Santo, nós nos colocamos, ó Deus, no lugar de aprendizado, de discípulos, no lugar, Senhor, onde o nosso coração, ó Pai, é ensinável. Por isso, ó Deus, que haja humildade em nós para aprendermos, haja também a mansidão para entendermos e nos submetermos à Tua palavra. Ainda que teologicamente falando, ou melhor, analiticamente falando, tudo o que haveremos de falar, Senhor, tem a ver com compreensão humana, com estudo humano. Não tem a ver com uma aplicabilidade direta da tua palavra sobre as nossas vidas, mas um campo teórico. Só que esse campo teórico ele ajuda-nos a observar, não somente de forma teórica, mas segundo a Escritura, os teus atributos. Ainda que seja difícil e imensuravelmente incapacitado de nós mesmos podermos averiguar todas essas coisas sem o entendimento da revelação, sem a compreensão de quem tu és, de coisas que às vezes são tão difíceis de definir, mas na verdade, Senhor, traz-nos o entendimento e a sabedoria, a magnificação da Tua glória em nós, ó Pai, a fim de que possamos avançar, ó Pai, em nos tornarmos sábios, em nos tornarmos eloquentes em tudo quanto nós pensamos, em tudo quanto nós dizemos, a fim de que o Teu nome em todas essas coisas seja glorificado. Pai, a todos os que nos assistem, traz também essa dinâmica de reino e essa visão de reino, que ninguém se deixe levar pelo cansaço ou pelo sono, que ninguém se deixe, ó Pai, intimidar, ó Pai, até com o conteúdo, Senhor, mas na verdade que em tudo, ó Pai, possa se submeter à Tua palavra e assim receber, ó Deus, uma visão ainda mais abrangente de quem Tu és e de quem o Senhor é em nós e de quem nós somos em Ti. É assim que nós Te louvamos, Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando mais uma vez por sabedoria, conhecimento, adaptabilidade, inteligência, unção, para que em tudo nós te possamos agradar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Estamos aqui na aula 14. Curiosamente já falámos de tanta coisa e estamos a falar ainda sobre os atributos de Deus que iremos terminar hoje. Ok? Se possível for, tem aí a tua Bíblia ao lado, tá? Porque em algumas partes nós vamos analisar o texto e ele não estará escrito diretamente no nosso flyer, ok? Bem, então, Deus como sendo santo, ele detesta o mal, tá? A sua santidade é suprema, Deus detesta o mal, ele é paciente e compassivo.
Em Augustus Hopkins Strong, está na Teologia Sistemática, diz o seguinte: ele diz que Deus é desprovido de paixão e de caprichos. De facto, Deus é desprovido de caprichos, injustiças ou emoções descontroladas. Procuramos anteriormente negar a existência de quaisquer paixões indignas de Deus. Strong acrescenta acertadamente que há em Deus nenhuma ira, que não há em Deus, aliás, nenhuma ira que seja egoísta. Contudo, Deus é pessoal e ético, e essas duas noções requerem emoções ou paixões sadias. Não sei, vocês conseguem ver a apresentação, certo? Ok. Se ninguém responde, vou acreditar que sim. Sim. Ok, obrigado. Ótimo. Então, paixões sadias, que se deleita na justiça, na retidão e na santidade, pensando no bem-estar das suas criaturas, só pode sentir repulsa diante da injustiça, da iniquidade e da corrupção que destrói o corpo, a mente e o espírito delas. Portanto, a Bíblia refere-se com frequência à justa indignação divina diante do mal. A indignação justa é a ira suscitada não pela vitória egoísta das emoções, mas pela injustiça e por todas as obras da carne corrompida. Deus detesta o mal. Na verdade, existe um escritor português, José Saramago. Ele escreveu um livro do qual, eu não me lembro do título, mas do qual declara que Deus é um ser mesquinho e egoísta, ok? O que não é na verdade, ok? Nós conseguimos entender aqui, por este texto descrito por Augusto Strong, né, acerca da forma como Deus é. Se Deus fosse literalmente egoísta, ele não teria criado a criação, ele não usaria a criação para ser ajudador na própria manifestação da sua glória. Ele próprio se manifestaria e diria: eu estou aqui, vocês são obrigados a adorar-me. Na verdade, Deus traz escolha e traz arbítrio. Não é à toa, por exemplo, nós como homens egoístas fazemos e queremos e estamos a realizar uma IA ou robôs para nos auxiliar, mas para nos servirem. Na verdade, Deus nos criou, nos sustentando para nós o servirmos de alguma forma, mas para nos relacionarmos com Ele. Deus se relaciona com a sua criação. Vamos avançar. De modo geral, Jesus e as Escrituras referem-se com a mesma frequência à ira de Deus diante das injustiças, como os maus tratos persistentes impostos aos pobres e aos necessitados, do que ao amor e ao céu. Embora o Senhor seja tardio em irar-se, de maneira nenhuma deixará o culpado sem castigo, despejando sobre ele a sua fúria. Ninguém pode resistir à sua indignação, que é derramada como fogo e parte a rocha diante dele. Se não compreendermos a ira de Deus contra o mal, é impossível compreender a extensão do amor divino na encarnação, por exemplo, a extensão do sofrimento de Cristo na cruz, a natureza propiciatória do seu sacrifício, as escrituras proféticas e a sua referência ao grande dia da ira de Deus, a grande tribulação, ao livro de Apocalipse. Em Naum 1:3-6 diz o seguinte: o Senhor é tardio a irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Então aqui traz uma ênfase exatamente sobre o que nós estamos a falar. Deus é paciente e longânimo. Por causa do ciúme sadio que sente daqueles cujo bem-estar é objeto de amor, a ira de Deus se manifesta contra a injustiça praticada contra eles, mas ele a suporta sem desanimar.
longânimo para com o que pratica o mal, Deus, sem compactuar com o pecado, concede-lhes gratuitamente os benefícios temporais e espirituais de que não são merecedores. O sol nasce tanto para o ímpio como para o santo, certo? Deus prometera uma terra a Abraão, por exemplo, mas a iniquidade dos amorreus ainda não tinha atingido a medida completa em Gênesis 15:16. Assim diz o Senhor, não é? Que a medida dos amorreus, a taça da ira dos amorreus ainda não estava completa. Eu vou ler aqui o texto só para trazermos à lembrança a contextualização e a factualidade do que nós estamos a afirmar aqui. E esta é, e a quarta geração tornará para cá, ou seja, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus diz a Abraão, no versículo 13, então disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-la-usá, e aflijá-la-ão 400 anos. Aqui falando então do povo no Egito. Ok? Também eu julgarei a gente à qual eles servirão, e depois sairão com grande fazenda. Portanto, Deus anuncia que haveria 400 anos do povo que seria descendência de Abraão no Egito, ok? E que Deus julgaria o Egito pela sua maldade, ok? E durante esses 400 anos, era então o versículo que nós estamos aqui a falar, que a medida da injustiça dos amorreus estaria então cheia, porque no dia em que ele falou isto a Abraão, ainda não estava completamente cheia, essa ira de Deus ainda estava a ser longânimo com os amorreus, ok? Depois, então, de mais 4 séculos de paciência contida, Deus, na plenitude dos tempos, permitiu que os exércitos de Israel impusesse o justo juízo sobre a impiedade dos amorreus. Mais tarde, Israel adorou o bezerro de ouro e mereceu o juízo divino, assim como outros idólatras. Deus, porém, se revelou na segunda vez em que concedeu a lei. Como? Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência em verdade. Êxodo 34:6, depois exatamente da queda de Israel no que trata à idolatria. Em Salmos 86:15 diz também: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Por isso, por exemplo, a nossa justiça é declarada como trapo de imundícia, ou seja, é injustiça para Deus. Deus, ele é longânimo. Nós, porém, nós tendemos a ser a não ter paciência. Deus todo ele tem paciência, Deus é longânimo, ele aguarda para que haja arrependimento, mesmo sabendo que não haverá. Então ele abre janelas para que haja arrependimento, porém não havendo, só acrescenta mais a taça da ira do Senhor perante aqueles que o ignoram, que não o confessam. Okay? Continuando, contudo, o dia da graça de Deus chega ao fim. Nesse dia, sem exceção de pessoas, seu justo juízo cai sobre Israel por causa dos seus muitos pecados. A paciência de Deus é uma virtude notável, mas ele não exclui nem contraria a justiça divina. Não somente sobre Israel, mas sobre toda a terra, não é? As Escrituras não hesitam então em chamar Deus de compassivo. Por causa do seu grande amor, é que nós não somos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e as suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22, que acabámos também de declarar. Mesmo depois do cativeiro, Deus novamente terá compaixão de Israel. Miqueias 7:19, por exemplo, diz o seguinte: Miqueias 7:19 diz: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, o Deus da Bíblia, ele não é apático. Jesus mostrou de modo muito belo a compaixão pelos famintos. Mateus 15, 32, né? Mateus 15:32 revela parte
dessa paixão e diz o seguinte: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tem compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quer despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Deus também tem compaixão pelos cegos. Mateus 20, 34 diz o seguinte: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Deus também tem compaixão pelos que sofrem. Lucas 7:13, desculpem, diz o seguinte: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e por ela disse-lhe: não chores, ok? E chegando-se, então tocou o esquife e os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Né? E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. De todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus. Jesus tem compaixão, Deus tem compaixão. Assim como também diz, por exemplo, em Mateus, que o Senhor sabe, em Mateus 5, todas as nossas necessidades, e se Ele dá de comer aos pássaros que não plantam nem cegam, quanto mais Ele não nos dará a nós quando nós pedirmos. Pode um pai dar uma rocha a um filho quando lhe pede pão? Né? Óbvio que não. Jesus ensinou também a importância da compaixão. Okay? Por exemplo, na parábola do bom samaritano, em Lucas 10:33, que diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Isto falando então de um viajante que tinha sido assaltado, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, desculpem, levou para uma estalagem e cuidou dele. Eu acho que todos conhecem a história do bom samaritano. Também a história do filho pródigo, né, cujo pai aceita de braços abertos o filho, em Lucas 15:20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem ouviu, né? Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se grandemente. Coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Ele tem compaixão por nós, Ele nos ama profundamente, Ele aguarda expectante, apesar de Ele saber o final das nossas vidas e da nossa carreira, mas Ele aguarda expectante, com esperança, com longanimidade, abrindo portas de oportunidade pelo nosso arrependimento. O Cristo encarnado, então, sentiu tudo o que nós sentimos, mas não cedeu ao pecado. Como Deus que era numa experiência literalmente, Jesus chorou com aqueles que choraram e se alegrou com aqueles que se alegraram. Ele se lembrou da glória que tivera com o Pai antes da fundação do mundo. João 17, eu até já tinha fechado aqui, João 17, 5, diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Amém? Então, Jesus, apesar de se lembrar da sua glória, apesar de ele saber perfeitamente quem ele é,
cumprindo a sua missão e aquilo que haveria de lhe ser outorgado novamente, aquilo que lhe haveria de ser dado, ele não desprezou nenhuma das almas que estavam com ele. Então, o autor divino humano da nossa salvação, Jesus Cristo, porém, tornou-se perfeito ao completo por meio do sofrimento que padeceu nesta vida. Hebreus 2, 10 também retrata parte do que nós estamos a dizer aqui. Onde está Hebreus? Está aqui, 2, 10. Diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Jesus foi perfeito em todo o seu sofrimento e obediente em tudo. E assim, porque sofreu, pode ajudar aqueles que sofrem e são tentados, né? E como diz em Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Pai, revelado por Jesus, sente-se profundamente comovido por tudo o que magoa os seus filhos. E Jesus não lida, ou Deus não compactua com a injustiça, porém, ele irá julgar toda a injustiça. Vamos continuar. Então, existencialmente, Deus é livre, ele é autêntico e é onipotente. O interesse contemporâneo por liberdade, autenticidade e realização não se limita à humanidade. Os autores bíblicos parecem ainda mais preocupados em mostrar que Deus é livre, autêntico e realizado. Deus é livre? Sim. Jamais, eternamente, Deus se vê condicionado por qualquer coisa, excepto Ele mesmo. Ou seja, Deus ele não se pode contrariar e a única pessoa que o pode conter é Ele mesmo. Tá? Portanto, vou ler de novo para nós não perdermos o fio à meada. Deus se vê condicionado, jamais, eternamente, Deus se vê condicionado por qualquer coisa que lhe for contrária. Qualquer coisa, inclusivamente o inferno. Coisas boas, conforme vimos, são planeadas e proporcionadas com prazer por Deus. Coisas más são permitidas, mas sem nenhum prazer por parte dele. Contudo, seja como for, Deus é um ser dotado de autodeterminação. A autodeterminação é um conceito de liberdade que privilegia o pensamento, o sentimento e a volição pessoais, não sendo determinado por fatores externos, mas pelo eu da pessoa. Ou seja, Deus não está nem aí para a nossa opinião, ok? Ele é Deus, nada vai mudar quem Ele é. O que ele poderá fazer, ele é soberano sobre todas as coisas. Okay? Deus não é livre para aprovar o pecado, senão ele estaria-se a contrariar, para deixar, e também não é livre para deixar de ser amoroso, porque faz parte da sua natureza. Ignorar os factos brutos da realidade, ou para ser infiel ao que deve ser, destituído de compaixão e misericórdia. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é livre para ser ele mesmo, para ser o seu eu pessoal, eterno, vivo, intelectual, ético, emocional e volitivo. Deus é Deus. Ele é livre para ser como ele quiser, mas como ele é profundamente bom, misericordioso, compassivo, ele não se vai contrariar, ele é santo, não tem nada com o pecado, ele é glorioso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus é autêntico, ele é autenticamente quem é. O Deus em quem Cristo o Deus em Cristo se opôs tão firmemente à hipocrisia é ele mesmo não hipócrita. Enfatizamos a sua integridade e fidelidade intelectual. Deus é íntegro em todos os pontos, é
eticamente, emocionalmente e existencialmente íntegro. Deus tem consciência de si mesmo, sabe quem ele é e quais são os seus propósitos. Em 1 de Coríntios, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Deus tem consciência de si mesmo, dos seus propósitos e de quem ele é. Ele tem percepção apurada de identidade, sentido e propósito. Okay? Ninguém vai dizer a Deus o que ele é. Quem é imensurável. É interessante pensar que quando Jó questiona a Deus, Deus responde: Jó, onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Bem, Deus sabe quem ele é e o ser por excelência, que não há, de facto, ninguém que se compare a ele. Portanto, ao conclamar que o seu povo abandone os ídolos, Deus de forma alguma nos pede algo que não esteja de acordo com a realidade. Ao se opor de forma veemente à idolatria, ele quer com isso proteger as pessoas de objetivos finais cujo desfecho é desilusão e desapontamento. Deus deseja que o adoremos para o nosso próprio bem, de tal forma que não cedamos por fim ao desespero à medida que, um depois do outro, os deuses finitos nos forem desaparecendo. O homem tem desprezado a Deus e essa é a principal causa de doenças psicossomáticas como a ansiedade, como a depressão, como sei lá, tantas outras do fórum psicológico têm levado tanta gente ao desespero, à angústia, à aflição, a não encontrar mais saídas e a pôr fim à sua própria vida, à falta de esperança, porque é em Deus que nós olhamos para a eternidade, é em Deus que nós encontramos o nosso propósito de vida, é no relacionamento com Ele que nós encontramos toda a nossa esperança, toda a nossa fé. Amém? Deus, ele é onipotente. Marcos 14, 36 diz o seguinte, só abrir aqui, Marcos 14, 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Em Lucas, também, capítulo 1, espero estar certo essa referência, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Né? Então, capaz de fazer o que quiser, da forma que quiser. Deus não escolhe fazer seja o que for, porque seja o que for que contraria a sua natureza sábia de amor santo. Ele não pode negar a si mesmo e não escolhe fazer tudo por conta própria imediatamente, sem agentes angélicos e humanos que lhe sirvam de intermediários. Embora determine que algumas coisas aconteçam incondicionalmente por obediência ou da desobediência consentida das pessoas aos preceitos divinos. Exemplos sobre o que nós estamos a falar aqui é 2 de Crónicas 7:14, que diz o seguinte: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o cumprimento para que haja um sarar da terra, aquilo que Deus conta que haja é a obediência na busca ao Senhor. Em Lucas também 7, em Lucas 7:30 diz o seguinte: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocámos flauta e não dançaste, cantámos lamentações e não choraste, porque veio João Batista não comia nem bebia vinho e dizeis: tem demónio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor, né, de vinho
amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os filhos. Ok? Deixa eu ver se eu não me enganei aqui. Ok. Não. E Romanos 1, 24 também. Vamos só pegar aqui 1, 24. Diz o seguinte: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, seja para honra ou desonra, por obediência ou desobediência, ok? Os homens e os anjos serão sempre intermediários. Tudo irá, no fundo, glorificar a Deus. Para a revelação da justiça de Deus, outros para a revelação da benignidade de Deus. Seja como for, os propósitos eternos de Deus não são frustrados. Eles são cumpridos de maneira que Ele escolheu que fossem cumpridos. Efésios também 1:11. Nós podemos observar isso. Efésios 1:11 diz então o seguinte: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ok? Studies in Dogmatics, The Providence of God, desse senhor que tem um nome ainda mais difícil do que o inglês que eu tentei dizer. Ele diz o seguinte: muita gente diz que há ênfase em Paulo que a Igreja tem hesitado em assumir. Sempre que isso aconteceu, a Igreja se tornou mais pobre e toldou sua perspectiva acerca da atividade divina. Hesitar em coisas nas quais Paulo demonstrou ousadia sempre fez com que a Igreja problematizasse a ordem divina e a responsabilidade humana. Com isso, a Igreja solapa as bases ou da providência, há aqui grande gralha, providência divina e da responsabilidade humana. Na Escritura, essas duas realidades coexistem sem nenhum problema. Ambas revelam a grandeza da atividade divina no sentido de que não excluem a atividade e a responsabilidade humanas, mas as acolhem e nelas manifestam a presença de Deus que cumpre os seus propósitos. Não é? Glória a Deus, vamos avançar. Deus não só tem força para realizar todos os seus propósitos de forma que os propôs, como também tem autoridade em todo o seu reino para fazer o que bem lhe aprouver. Deus não é vassalo nem domínio alheio, ele não é nosso servo, nem nunca será. Ele é rei, sim, rei ou senhor de tudo, rei e senhor de tudo. Em virtude de todos os outros atributos que possui, a sabedoria, a justiça e amor, por exemplo, ele está apto e é apto para governar tudo o que criou e ele mesmo sustém. Ele é um soberano sábio, santo e misericordioso. Como ser justo que é, Deus não pode punir os pecadores mais do que eles merecem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será exigido. Contudo, ao conceder bênçãos e graças imerecidas, Deus é livre para dispensá-las como quiser. Salmos, por exemplo, 135, 6, diz o seguinte. Salmos 135, 6 diz o seguinte: tudo o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Okay? Então, Deus criou todas as coisas e não se pode contrariar. Continuando, ao permitir o pecado, Deus é grande o suficiente para limitar a fúria das paixões pecaminosas e erradicá-las, a fim de proporcionar-nos um bem maior, como fez no Calvário. Atos 4, 24 traz um pouco dessa revelação acerca da qual nós estamos
a falar aqui, 4:24 de Atos, diz o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Continuando, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, ou seja, o cumprimento da Escritura, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Portanto, o cumprimento da Escritura sobre o limiar, então, das coisas que Deus declarou que iriam acontecer, e Ele tem poder para que elas se cumpram. Deus pode derrotar as nações e as hostes demoníacas que se insurgirem contra Ele. Ninguém pode existir à parte da sua soberania divina. O próprio Lúcifer, o próprio diabo, ainda é sustentado por Deus e continuará a ser. Okay? A tentativa de seguir um caminho próprio longe de Deus até ao seu julgamento final, né? Ou melhor, ao cumprimento do seu julgamento final. A tentativa de seguir um caminho próprio longe de Deus é uma insolência pecaminosa por parte das criaturas que nele vivem. Movem-se e têm o seu ser. Somente alguém muito tolo pode dizer que Deus não existe, pois é Ele quem dá ao ateu o fôlego de vida que este usa para negar o domínio de Deus sobre a sua vida. Não é? Deus dá a vida e sustém a vida de todos, independentemente se creem ou não creem nele, mas todos serão julgados e são julgados segundo as suas ações, segundo a justa justiça de Deus, uns para ira, outros para galardoação. Opa! Relacionalmente, então, mudando ou continuando a temática, Deus é um ser transcendente, iminente, universalmente na atividade da providência universal e imanente no seu povo na atividade da redenção. Ele transcende e ele é imanente, e nós vamos ver todas o que isso quer dizer. Como ser transcendente, Deus é único e totalmente distinto de tudo na criação. Ele transcende a criação, ele não depende da criação. A singularidade divina em relação ao ser do mundo já ficou implícita na discussão anteriormente a respeito dos atributos de Deus no plano metafísico, intelectual, ético, emocional e existencial. Ou seja, já falámos isto para trás. O ser de Deus é eterno, o do mundo é temporal. O conhecimento de Deus é absoluto, o dos seres humanos é incompleto. O caráter de Deus é santo, o da humanidade é caído e pecaminoso. Os desejos de Deus são sempre contrários ao mal, porém longânimos e compassivos. Os desejos humanos variam de forma incoerente e não raro introduzem o mal misturado com o bem. Ou seja, todos os homens têm um fundamento de bem naquilo que eles querem sentir. É uma vontade boa sentir algum tipo de prazer, porém, a forma como o irá realizar, esse sim é decaído, é deturpado. Tudo o que Deus criou é bom e, naturalmente, em determinados aspectos, existe bondade no homem, assim como também nós poderíamos dizer que existe maldade, ou seja, existe bondade ou boa vontade em realizar algo bom no homem. Contudo, devido à sua natureza pecaminosa, o que acontece é que ele usa a ferramenta errada ou o método errado para sentir-se bem. O que faz com que, em detrimento disso, a sua consequência seja má. O bem vem por um pouco de tempo, essa sensação boa vem por um pouco de tempo, mas depois, logo, parte à destruição e à consequência daquilo que plantou. Um caso disso, por exemplo, é
quem se tornou viciado em algum tipo de droga. Na verdade, a droga o faz sentir bem momentaneamente, ok? Mas depois, logo que acaba o efeito, aquilo que irá, o seu produto, aliás, é danoso, né? Então, não raro introduzem o mal misturado com o bem. A energia divina é infatigável e inausurível. A energia do mundo está sujeita ao esgotamento pela entropia. Portanto, em tudo isso, Deus está muito acima de todos que estão no mundo. Né? Tudo o que existe no mundo é esgotável, o que existe em Deus é inesgotável. Amém? A incomparável, então, transcendência divina traz consigo um dualismo radical entre Deus e o mundo, que não deve ficar obscurecido pelo ressurgimento do monismo e do panteísmo. Embora criada à semelhança de Deus e à imagem divina, a humanidade não é, como Cristo, nascida de Deus. Tampouco é uma emanação de Deus e da mesma natureza divina. O propósito original da salvação não consiste na reabsorção do ser divino, mas na comunhão interrupta com Deus. A unidade que os cristãos buscam não é uma unidade metafísica com Deus, e sim uma unidade relacional de mente, desejo e vontade. Procurar ser igual a Deus na perspectiva bíblica não é sinónimo de espiritualidade profunda, mas de idolatria rebelde e de blasfémia. O cristão deve respeitar a natureza como a criação divina, mas não adorá-la como se fosse divina. O cristão deve respeitar os fundadores das religiões do mundo, mas não deve curvar-se diante de um guru, por exemplo, como se ele fosse manifestação do divino em forma humana. Só Jesus Cristo veio do alto. Todos os demais procedem de baixo, como diz em João 8,23. Como Deus é distinto do mundo, o cristão não pode inclinar-se perante outro poder terreno como se ele fosse Deus, quer se trate de poder económico, político, religioso, científico, educacional ou cultural. A bênção inestimável de se curvar diante do transcendente Senhor de tudo o que há é que, por meio desse gesto, ficamos livres de toda a tirania finita decaída. Amém? Então a transcendência de Deus é incomparável. Ele é o único Deus, não há outro semelhante ou igual a ele. Quando o homem se desvia e tenta ser como Deus, é rebeldia, blasfémia, profunda idolatria, ok? Sobre si mesmo. Nós não seremos metafisicamente como Deus, mas pela comunhão interrupta com Deus, nós nos estaremos a nos santificar e a sermos em aspectos semelhantes em Cristo. Nós não nascemos de Deus, nós fomos criados. Os únicos que são consubstanciais com Deus é Jesus e o Espírito Santo, que sempre fizeram parte dele, não foram criados. O teísta, ou seja, aquele que crê em Deus, o teísta bíblico, não só acredita que o Deus vivo, único, é distinto do mundo, em contraposição do panteísmo ou do panenteísmo, que significa que existem vários deuses, né? Estas palavras estão na moda, o pan, né? Está na moda, né? Ok, bem, como também que Deus age continuamente no mundo de maneira providencial, de modo contrário ao que pensam os deístas. Deus não tão exaltado que não conheça. Deus está, aliás, tão exaltado que não conheça ou ame uma pessoa, meu Deus, aqui há vários erros, ou que possa se relacionar com a lei natural do mundo e a experiência cotidiana. Um estudo sobre a providência divina, conforme ensinada na Escritura, mostra que ele sustenta, guia e governa tudo o que criou.
Os salmos que falam da natureza refletem sobre a atividade de Deus no que diz respeito a tudo sobre a face da terra, a atmosfera, a vegetação, os animais, como por exemplo o Salmo 104. Ele também preserva e governa a história humana, julgando as sociedades corruptas e abençoando o justo e o injusto com bênçãos temporais como a luz do sol, a chuva, o alimento e a bebida. Graças à providência divina universal, o cosmos se mantém e os sábios propósitos da graça comum são alcançados. Contudo, Deus é imanente à vida do seu povo, que se arrepende dos seus pecados e vive pela fé para realizar os objetivos da sua graça redentora. Em Isaías 57:15 diz, portanto, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus é imanente naqueles que o buscam. Portanto, ele está com aqueles que o buscam. Amém? Nós estamos já na reta final. Iremos já daqui a pouco terminar. Mas é importante captar mais um pouco da vossa atenção. Assim como as pessoas podem estar presentes uma para as outras, em graus variados, mais um erro, Deus pode estar presente para o ímpio num sentido e para o justo em outro mais excelente. Uma pessoa pode simplesmente estar presente na condição de um passageiro a mais dentro do autocarro ou de uma maneira bem mais significativa do que essa, como uma mãe piedosa que orou por ti todos os dias da tua vida. Deus, por sua misericórdia, está presente com o seu amor bondoso junto aos convertidos, os quais pela fé receberam a propiciação, a reconciliação e a redenção pelo sangue precioso de Cristo. Eles tornaram-se o seu povo. Ele agora é o seu Deus. Deus habita neles, o seu lugar santo ao templo. É curioso, nós falámos ontem na leitura de Efésios, né? Que fomos agregados a Israel e passámos a ser por fé na graça de Jesus Cristo, pela fé na graça de Deus, aliás, pela fé na salvação, povo de Deus, assim como depois o apóstolo Pedro declara, nós somos um sacerdócio real, um povo separado e amado, um povo distinguido de todos os outros, porque nós acreditamos, adquirimos uma nova natureza, e essa nova natureza não só despoja o velho homem, mas como nos traz características dos dons divinos para a edificação da igreja, para a edificação e para sermos também sal da terra e luz do mundo, né? Trazendo o fruto do Espírito sobre as nossas vidas, a fim de alimentar as nações com algo que é bom e divino, que é algo que é santo, que é algo que é contrário àquilo que é a maldade que os homens conhecem, mas sim a bondade que vem da parte de Deus. Então vou ler de novo. Deus, por sua misericórdia, está presente com o seu amor bondoso junto aos convertidos, os quais pela fé receberam a propiciação, a reconciliação e a redenção pelo sangue precioso de Cristo. Eles tornaram-se o seu povo. Ele agora é o seu Deus. Deus habita neles, o seu lugar santo ao templo. Deus habita em nós. Né? Fomos marcados pelo Espírito, o selo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, nós somos sua habitação. A identidade relacional de pensamentos, desejos e propósitos aumenta no decorrer dos anos. Essa unidade é compartilhada por outros membros do corpo de Cristo que, por meio dos dons, lhes foram concedidos, ajudarão a edificar uns aos outros para que se tornem paulatinamente mais parecidos com o Deus que adoram, não metafisicamente, mas intelectualmente, eticamente, emocionalmente e existencialmente. Okay? Nossa aula termina por aqui hoje, mas eu quero vos ler algo que vai implementar o que nós estamos a falar, que no fundo é um pequeno resumo de tudo o que nós falámos sobre os atributos de Deus, porque para a semana nós vamos entrar
na obra divina de Deus, na criação, ok? E vamos falar sobre vários assuntos. Nós vamos talvez até mudar aqui uma outra ótica no que trata às aulas, mas eu quero vos ler este resumo que diz o seguinte: em suma, Deus é um espírito vivo e pessoal, digno de que o adoremos e confiemos nele de todo o coração. Só para dizer, eu estou a trazer um texto de Gordon Lewis, ok? E diz então o seguinte, vou voltar. Em suma, Deus é um espírito vivo e pessoal, digno de que o adoremos e confiemos nele de todo o coração, por causa de seus atributos perfeitos, distinto do mundo, porém ativo nele de forma ininterrupta, ilimitado, especialmente Deus, apesar disso, criou e sustenta o cosmos e as leis científicas e as fronteiras geográficas e políticas. Situado fora do tempo, Deus, apesar disso, se relaciona ativamente com o tempo, com cada vida humana, cada lar, cidade, nação e com a história da humanidade de modo geral. Transcendente ao conhecimento discursivo e à verdade conceitual, Deus, apesar disso, se relaciona de maneira inteligente com o pensamento proposicional e com a comunicação verbal. A validade objetiva, a coerência lógica, a confiabilidade dos factos, a coerência e a clareza, bem como com a autenticidade subjetiva e a integridade existencial. Livre das limitações do corpo, Deus, apesar disso, relaciona-se de modo providencial com a energia física presente na natureza e na sociedade, com a indústria, a agricultura, a sociedade e a política. Deus concede e julga a gestão de todos os recursos da terra pelo homem. Deus transcende toda a tentativa de se alcançar justiça no mundo. Mas, apesar disso, relaciona-se de modo justo com todo o esforço positivo de suas criaturas e o faz de maneira pessoal, por meio da economia, da sociedade, da escola, da religião e da política. Embora livre de emoções indignas e incontroláveis, Deus se relaciona de maneira afetuosa com o pobre, o infeliz, o solitário, o aflito, o doente e também com as vítimas do preconceito, da injustiça, da ansiedade e do desespero. Além de toda a aparente falta de sentido e de propósito de existência humana, Deus pessoalmente dá significado à vida mais insignificante. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, é isso. Ficamos por aqui. Eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma dúvida. Ou comentar algo. Ninguém tem dúvidas? Se ninguém tem dúvidas, vamos orar e ficar por aqui. Lembrando que esta quinta-feira não haverá discipulado. Estaremos nos preparativos de montagem das máquinas de ar-condicionado que irão acontecer no sábado 21, do qual peço encarecidamente que todos os homens estejam a participar, né? E será bom, tá? E algumas almas caridosas que se lembrem de alimentar os homens também serão bem-vindas. Amém? Glória a Deus. Vai ser um momento importante para nós, ok? Qualquer dispositivo montado na igreja é um evento para nós, ok? E é com alegria então que iremos fazer isso. Ontem já fomos buscar o andaime já está lá para ninguém se magoar, vai ser uma montagem boa, vai correr tudo bem, ok? E vamos estar nessa luta. Meus queridos, vamos orar. Amém? E fechar o nosso dia. Já tinha saudades da aula também. Não sei se vocês tinham, mas já foram 2 semanas sem aula, tá? Mas estamos com grandes avanços. Vamos orar. Pai Santo e amado, Senhor, mais uma vez glorificamos o Teu nome. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, também pela inteligência que está em nós. Não somente de absorver, mas também de compreender, Senhor, e de, com sabedoria,
Pai Santo, honrar o teu nome a fim de que em tudo nós possamos te agradar em nossos corações. Nós louvamos e glorificamos o teu nome. Obrigado por esta aula, obrigado por cada vida que esteve e está presente, obrigado por cada um que também irá assistir no YouTube. Pai Santo, te peço, Senhor, que estejas a abençoar a todos neste dia. Estejas a trazer clareza e entendimento aos seus corações. Estejas a trazer, Senhor, a liberdade ao Pai de pensamento, liberdade com um coração puro, a fim de que em tudo, ó Deus, possam observar o quão maravilhoso tu és, o quão grandioso tu és, olhando e observando os teus atributos. Pai Santo, coloco a minha vida e a vida de todos os meus irmãos diante de ti, clamando pelas tuas bênçãos, pela tua guarda, clamando que envies os teus anjos ao nosso redor e de redor, guardando e protegendo, Senhor, em cada saída, em cada entrada, em cada movimentação, nas idas para o trabalho, Senhor, nas vindas do trabalho, Senhor, que em tudo, nós possamos glorificar o teu precioso nome, nos guardando e nos protegendo, Senhor. O nosso olhar, o nosso entendimento, que ninguém caia, Senhor, mas todos estejam, ó Deus, a serem fortalecidos pela manifestação do teu Espírito em nós, pela comunhão contigo e pela comunhão uns com os outros, exaltando o teu precioso nome e realizando a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, renova e restaura as forças do cansado. Traz paz ao aflito, Senhor, e que, na verdade, os nossos corações sejam um em ti, e nós possamos nos alegrar grandemente e chorar com quem chora, rir com quem ri, festejar com quem festeja. Senhor, que o teu nome em tudo seja conhecido e a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas seja reconhecida por todos. A bondade e misericórdia nos sigam e o teu nome em tudo seja glorificado. É assim que nós oramos, glorificando o teu nome em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, obrigado pela vossa persistência nas aulas. Vamos continuar. Deus abençoe grandemente. Temos um longo percurso ainda a declarar sobre teologia sistemática, mas Deus é grande. Quero lembrar também que estas aulas têm tido como base o curso para a formação de líderes e obreiros, que é um seminário portátil de David Orton. No fundo, é um conjunto de vários livros, vários livros colocados neste mesmo manual, tá? É um treinamento teológico que não é tão superficial assim, ok, mas que nos tem dado tanto e nos tem atribuído tanto. Tenho outra surpresa para vocês. As próximas aulas que nós iremos falar não só terão como base também aquele livro, mas a teologia sistemática completa atual. É um encadernamento de 2000 páginas, ok, que tem vários comentários de Wayne Grudem, tá? E este foi considerado um dos maiores e melhores manuais de teologia sistemática dos últimos tempos. Amém? Então, vamos trabalhar também um pouco nele e sobre ele. Amém? Deus abençoe grandemente. Um forte abraço a todos. Tenham um bom dia e que a glória de Deus vos acompanhe. O Espírito do Senhor vos console em todas as coisas. Um forte abraço. Deus abençoe e até logo.